Então vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 12. Não está na cabeça, é que eu deixei aqui. Domingo estava aqui, segunda-feira estava aqui, ó, e não está. Alguém achou interessante o estudo e falou, vou levar para mim. Vamos abrir Hebreus capítulo 12, porque nós estávamos falando, quem lembra, não é? Foi a última quarta-feira de um mês atrás aí. E nós falávamos sobre a importância da disciplina na igreja. A grandeza da disciplina. A maneira como Deus trabalha, não é? Com o seu povo, disciplinando. E a disciplina, irmãos, ela faz parte do propósito de Deus, porque a disciplina, ela nos corrige, ela nos orienta, ela reorienta a nossa vida, não é? E em Hebreus capítulo 12, que nós vamos entender algo sobre esse assunto. A partir do versículo 5 de Hebreus 12, o autor dessa carta preciosa, ele está, vamos dizer assim, disciplinando, não é? Os crentes hebreus, os que se converteram a Cristo vindo do judaísmo. Eu disse aqui uma vez, não sei quem lembra, o que significa o nome hebreu? Hein? É que vem do outro lado, não é? A palavra hebreu quer dizer aquele que vem do outro lado. Não é? Porque quando Abraão atravessou a Mesopotâmia, ele saiu daquela região para vir para a Palestina. Ele atravessa os rios, não é, da Mesopotâmia. Então, quando ele chega na Palestina, ele é chamado de hebreu. O hebreu Abraão. Quando a pessoa falava com ele, o hebreu, estava querendo dizer aquele que veio do outro lado. Então, esses crentes agora, não é, hebreus convertidos, eles estão sendo confrontados com a vida cristã, não é? E aí o capítulo 12 mostra o que? A nuvem de testemunha, conforme diz aqui, que é uma nuvem que está no capítulo 11. Essa nuvem de testemunha aqui do capítulo 12, ela está no capítulo 11. São os heróis da fé, são aqueles homens do passado que venceram, que triunfaram, não é? E ele está falando dessa nuvem aí, mandando eles olharem para Jesus, considerar aquele que suportou contradições de pecadores. No versículo 4 ele diz que eles ainda não resistiram até o sangue, isto é, ainda não tinham sofrido a tal ponto de derramar sangue por amor de Cristo. E aí, no versículo 5, o autor dessa carta diz: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. O que está sendo colocado aqui, irmão, é interessante, não é? Porque esse texto aí, ele está, por exemplo, em Provérbios capítulo 3, versículo 11. Leia aí Provérbios 3 e 11. Esse texto que está sendo citado aqui em Hebreus capítulo 5, ele está em Provérbios 3 e 11. O que está escrito aí? Viram aí? Salomão aqui no capítulo 3 está falando da importância da sabedoria, da disciplina. E aí ele diz: filho meu, não ignores o quê? A correção do Senhor. O versículo 4 de Provérbios 3 diz o quê? O 4. Hein? Acharás graça, bom entendimento, não é? Tudo isso através de quê? Da vida disciplinada. Então o autor aos Hebreus está mostrando aqui, não é, esse argumento bíblico. De onde ele tira esse argumento bíblico? Ele está em Provérbios, não é? Agora vê também Jó, capítulo 5, versículo 17.
Jó, capítulo 5, versículo 17. Eu acho que vai dar para a gente pegar firme aqui nesse capítulo 12, não? 5:17. Jó, capítulo 5, versículo 17. O que está escrito aí, irmão Silas? Você que perguntou. Jó. Jó é antes dos salmos, é moleza. O que diz aí? Aham. Viu? Bem-aventurado o homem que Deus castiga, ou que Deus disciplina, não é? E no verso 6 diz o quê? Do 18 diz o quê? Não, Jó 5:18. E então? Ele está dizendo aí, através de Jó, o quê? Para a gente não rejeitar a disciplina de Deus, porque o Deus que cura é o Deus que sara. O Deus que faz a chaga é o Deus que cura a chaga. Não é? O Deus que disciplina, ele tem solução para a disciplina. Ele tem propósitos com a disciplina. E a vida cristã, irmão, ela precisa ser uma vida disciplinada. O crente precisa de disciplina. A igreja precisa de disciplina. Precisa. Por que a igreja precisa de disciplina? Porque na disciplina o crente vai entender, não é? Entender o que? A correção do Senhor. O propósito da disciplina não é afastar ninguém, é reordenar os caminhos. E aí, ó, o autor aos Hebreus está citando o Antigo Testamento aqui. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Já estou lendo Hebreus 12:5. E não desmaies quando por eles fores repreendido. Não desmaies quando por ele for repreendido. Aí, ó, porque o Senhor, no verso 6, diz o quê? Corrige. É muito interessante isso aqui. Esse versículo 6, irmãos, ele é de uma grandeza, assim, espiritual, muito interessante. Reparem bem. O Senhor corrige a quem aí? A quem ama. Quem ama, ele corrige. A pessoa está saindo fora e vai lá, corrige o caminho. Não, vem para cá, vai para lá. Ele corrige. Agora em seguida diz o que? O mesmo versículo. Vocês perceberam que tem uma diferença aí entre a primeira parte e a segunda parte desse versículo? Hein? Já perceberam aí? Olha o que diz aqui. O Senhor corrige o que ama. Ele corrige. A quem ele ama, ele corrige. Agora, a quem ele açoita? O que é que está escrito aí na sua Bíblia? Todo filho. Irmãos, é muito interessante esse texto, porque ser corrigido por Deus não significa muito. A correção não representa muito, porque a Bíblia diz o seguinte: o Senhor corrige o que ama. Agora, quando Ele nos trata como filho, olha a diferença aí. Deus ama a todos. Então Deus pode corrigir qualquer um. No seu amor, na sua graça, Ele corrige qualquer um. Agora, quando Ele nos recebe como filhos, aí é mais pesado. Não é uma correção qualquer. O que é que a Bíblia diz aí? É açoite. Sabe? Ele corrige o que ama. Então, se Deus está corrigindo, tudo bem, Deus me ama, me corrigiu, amém. Mas a coisa se avoluma, a coisa cresce, porque a Bíblia diz que Ele açoita quando Ele nos recebe por filho.
Filho, filho, filho. Então, para o filho, Deus tem aperto, né? Deus tem açoite. Qual foi a razão de Deus permitir o açoite na vida de Jó? Qual foi a razão? É que Deus tinha Jó como um filho. Deus tinha Jó como um filho. Quando o inimigo chegou e disse, claro, ele não blasfema de ti, ele te ama, ele é bonzinho porque ele tem tudo. Deixa, me permita tocar nos seus bens e você vai ver ele blasfemar de ti na tua face. Aí Deus falou, olha, eu conheço meu filho Jó. Eu conheço. Mas, vai lá, eu permito. O inimigo foi lá e fez uma ruaça. Não é? Fez uma ruaça. Levou o filho de Jó, levou o jumento, levou os camelos, estava destruindo tudo. A Bíblia diz que Jó foi lá adorar o Senhor. Jó foi adorar a Deus. Aí o inimigo voltou e Deus falou, e ele? Xingou? Não. Blasfemou? Não. Murmurou? Não. Falei para você, eu conheço, é meu filho. Aquilo ali é seguro, meu filho. Aí o diabo contra-argumenta, ele diz o quê? Claro, ele ainda não blasfemou porque ele tem saúde. Ele perdeu tudo, mas ainda está com saúde. Deixa eu ir lá tocar na saúde dele. Você vai ver se não blasfema de ti. Aí Deus permitiu, o diabo foi lá e trouxe contra Jó aquela chaga mortal, aquela coisa terrível. E a Bíblia diz que Jó também não blasfema de Deus. Era um açoite, irmãos, um açoite tremendo, sabe? E aí diz aqui, ó, ele açoita qualquer que recebe por filho. Foi um açoite doido. A vida de Jó até hoje tem sido estudada, discutida, teologizada. Eu estava uma vez num seminário, pela misericórdia de Deus, até fora do Brasil, e estava sendo defendida ali uma tese. E a tese daquele seminário foi na igreja dos Nazarenos em Chicago, né? Lá tem um seminário, eu estava lá. E estava sendo a tese, era sobre o livro de Jó. Foi muito interessante, porque cada um apresentou um argumento daquele livro ali, o porquê daqueles sofrimentos. E é interessante que todas as linhas caíam sempre numa direção. É que Deus tinha Jó acima de qualquer suspeito. Era um filho verdadeiro de Deus. Era alguém que conhecia o pai e um pai que conhecia o filho. A ponto de dizer para o diabo, duvido, esse aí não blasfema não, esse eu conheço. Então, irmãos, quando a Bíblia diz aqui que Deus açoita, é porque esse açoite de Deus aqui não é simplesmente, vamos dizer assim, corrigir, trazer uma direção, não. Quer ver? Vê na sua concordância aí, pastor Toninho, a palavra açoitar em Provérbios. A gente vai ler aqui um texto interessante. Vê se tem aí, açoite ou açoitar. Provérbios, só para me lembrar aqui de um texto. Vê aí. É que eu não estou lembrado onde está escrito, mas vamos ver aí. 19. Sim. Sim, mas aí tem um que... Sim. Muito bem. Mas a Bíblia diz, tem aí, o que diz o seguinte, que o pai não deve estender a mão para matar o filho, mas para o açoitar. O açoitar. É esse o versículo que eu quero aí. Aqui, ó. Está aqui. Provérbios 19 e 18. Provérbios 19 e 18.
Olha o que diz aí. Hein? Tem outra versão da Bíblia aí? Pune, castiga. Tem outra versão? Hein? Não, eu quero só o início, eu quero só a primeira palavra. O que diz aí? Corrige, açoita, castiga. Estão entendendo? Aí qual é o propósito de Deus aqui? O que Deus diz aqui? Provérbios 19 e 18. Açoita, castiga, corrige a teu filho. O que diz o verso? Enquanto há esperança, irmãos. A disciplina é para não deixar desviar-se totalmente. Porque normalmente o que a gente faz? A gente vai deixando, como diz o dito, vai dando linha na pipa, né? Vai dando linha. Aí quando a coisa já está lá na curva, aí você quer puxar. Aí não tem como. Deus, ele trata a disciplina, ele trata a correção, ele trata a maneira de corrigir a gente, como diz aqui, enquanto há esperança. A luta de Deus é porque, enquanto houver esperança, vai haver resultado. Se há esperança, há resultado. Enquanto houver esperança, a Bíblia diz, castiga teu filho. Disciplina. Açoita. Vambora. Faça alguma coisa. É disso que Hebreus 12 está dizendo aqui para nós. Não é? Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Quem lembra de um apóstolo açoitado? Paulo. Em defesa do seu ministério, lá em 2 Coríntios 11, ele fala dos açoites que recebeu. Dos açoites. Ele tinha marcas no corpo, como o Joel está bem lembrando aí, o evangelista está lembrando. Agora veja se outros apóstolos sofreram como Paulo sofreu. Hein? Porque Deus tinha Paulo, irmão, num alto padrão de confiança. Não é? Vejam bem, eu falei aqui um outro dia, que ainda não terminamos, né? Prometi terminar e não terminamos, da graça de Deus. Não é? Não terminamos, sobre a graça de Deus, né? Foi só o início e não terminamos. Quando eu estava falando de pessoas que conseguem tirar graça da desgraça. Você quer ver um fato desse? Por que Deus permitiu isso? Lá em Atos 16, Paulo é açoitado, não é? Açoitado, lá em Filipos. Foi pregar o evangelho, foi contraditado, enfim. Foi preso, ele e Silas. Não foi isso mesmo? Você estava lá, não estava? Sei, Paulo. Paulo e Silas. Açoitados ali. Quer dizer, eles estavam em desgraça. Desgraça, infortúnio, uma série de substantivos que eu disse aqui naquele dia, né? Ele está vivendo a verdade. Meu Deus, como é que eu vou pregar o evangelho e estou aqui acorrentado, todo lanhado, todo machucado? Meu Deus, só vim pregar o evangelho, mais nada. Mas Paulo consegue, irmãos, daquela desgraça, tirar graça. Como? Louvando a Deus. Louvando a Deus. Quando Paulo está sendo açoitado ali, aquele açoite de Paulo ali, naquele momento ali, Deus estava mais uma vez o autenticando como o quê? Como filho. Como filho. Ser filho de Deus, irmãos, requer isso. Muitas vezes, para recebermos aquela, vamos dizer assim, a adoção de filho,
receber a paternidade divina, a gente tem que passar por açoite. Açoite. Entende? E aí está o quê? O modo de Deus nos disciplinar, de Deus nos corrigir. E Ele faz isso para nos receber por filho. Deus pegou e mandou o seu Filho ao mundo. Jesus disse assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí o pessoal aplaudiu o discurso de Jesus. Legal, poxa, gostei. Ê, deu o seu Filho. Ó, você é meu filho, você vai lá para o mundo. Tá bom, fui, cheguei. E aí? O que Deus fez com esse filho? Hein? Deus o açoitou. Eu estava, outro dia, eu estava procurando alguma coisa na Bíblia e eu fui buscar num livro, não me lembro agora, um livro, e que o autor estava dizendo o seguinte, que muitas pessoas, sim, agora eu lembro, eu estava lendo, foi eu estava procurando um assunto e fui ler, vamos dizer assim, é um e-mail, mas não é um e-mail tipo um estudo de um pastor, João Ortiz. Eu estava olhando o material de João Ortiz e ali ele dizia o seguinte, que as pessoas ficaram abismadas com aquele filme de Jesus, né, do Mel Gibson, e ele estava mostrando naquele artigo ali o que realmente aconteceu, que era muito mais do que o filme. Muito mais. Os açoites que Jesus sofreu foram tremendos. Para que aquilo ali? Para quê? Que prova Jesus estava dando daquele açoite ali? De que ele era realmente filho de Deus. Os açoites, irmãos, da vida não é para nos desviar. Os açoites da vida não é para nos tirar da igreja. Os açoites é para nos aproximar de Deus. É para você, dos açoites, tirar o quê? A graça. Alcançar a plenitude da bênção de Deus na sua vida. O propósito da disciplina divina não é tirar ninguém da igreja. Deus não disciplina o crente para tirar da igreja, não. Não é? De jeito nenhum. Irmã Ilma, dia 2 é seu aniversário? É isso mesmo? Vai ter bolo ou não vai? Olha lá, hein? Dia 2 é sexta-feira? É sexta-feira? Aí, de 8 às 10, oração, depois bolo. Parabéns para você e tudo. Eu acho que eu vou vir, hein? Então, irmãos, essa maneira de Deus nos tratar revela algo que está aqui no verso 7. Olha o que diz o verso 7. Se suportais a correção, é aí que está. É suportar a correção, suportar a correção. O negócio é suportar essa correção aí, ó. Se você e eu suportarmos a correção, porque normalmente a gente não suporta, né? A gente não quer aguentar. Muitas pessoas, até na igreja, saem, desanimam, desistem, não é? Porque não suportam o quê? A correção de Deus. Não suportam a correção. E aí, o que a Bíblia diz aí? Se você suportar a correção, o que tem? Deus nos trata como filho. Quando a gente suporta, quando a gente passa, quando a gente aguenta, quando a gente realmente... Deus nos trata como filhos, irmão. Deus pode ter certeza que eu e você não vamos nos desviar, não vamos sair da presença dele, sabe? Porque você suportou aquele período de correção, de provação. Passou. Aí Deus ganha conosco o quê? O que nós ganhamos diante de Deus e Deus conosco? Confiança.
Deus sabe que pode contar conosco, Ele sabe. Pode contar, com esse aí eu posso contar. Aí já passou por prova, já passou por, suportou a correção. Pronto, esse aí eu posso contar. Jesus disse uma coisa que a gente precisa ler, não é? E como dizer assim, meditar. Ele disse assim: porque são muitos chamados e poucos escolhidos. Sabe quem são esses escolhidos? Sabe? É quem suporta a correção. Todos nós fomos chamados, todos nós. Fomos chamados à salvação, fomos chamados ao arrependimento, fomos chamados à santificação, fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos nós fomos chamados. Fomos chamados. Fomos chamados. Estamos aqui porque fomos chamados. É o que diz Judas no capítulo 1, versículo 1. Eu gosto muito dessa expressão de Judas, quer ver? Dá uma lidinha, é bom ler, né? Hoje a gente não veio fazer outra coisa aqui senão ler Bíblia. Quem não gosta de Bíblia não vem no culto desse, não. Fica em casa assistindo novela. O que é que diz Judas 1 e 1? Judas tem 24 versículos. 25. Aqui, 25. O que é que diz Judas 1 e 1? Ninguém leu para me ouvir? Pode ler. Judas é antes de Apocalipse, é uma cartinha miudinha. Vocês pensaram que Judas foi e enforcou-se, não, mas tem uma carta aí. Ricardo passou direto, já está nos mapas. É Judas, rapaz, não é mapa não, é Judas. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados e o quê? Hein? Guardados, não é? Conservados. Ele fala de quem? Dos chamados aqui, não é? Ele fala dos chamados. Nós fazemos parte desse grupo, chamados. Agora preste atenção. Quando nós suportamos a correção aqui, Jesus disse que muitos foram chamados, mas poucos são escolhidos. Quem são os escolhidos? É quem suporta a correção. Quem suporta? Suportar a correção. Sem reclamar, sem murmurar, sem maldizer. Suporta. Aguenta firme. Segura a onda. Aí você passa a fazer parte de um grupo diferente. Nessas unidades militares tem sempre um grupo diferente, não tem? Quem faz parte de um grupo diferente? Quem suporta, irmão, o treinamento, quem suporta a pressão, quem suporta os embates, as lutas. Aí a pessoa passa por aquilo ali, suportou, aguentou, passou. Ele faz parte de um grupo de elite. Não é assim? Quando tem uma missão especial, alguma coisa assim, fala, quem tem que ir é fulano, ciclano, beltrano. Por quê? Meu amigo, vocês aí já passaram por cada coisa. Não manda aquele, não, que no primeiro miado da onça ele já está voltando. Agora, se tu mandar esse e aquele, a onça miar, eles vão atrás do miado e racha ela no meio. Tira o couro, faz um tamborim e volta tocando. Cuidado com esses aí. Sabe quem são esses, irmão? Suportaram a correção. Eu estou assistindo hoje, você também. A nossa preocupação é que a igreja de hoje, o povão de Deus de hoje, ninguém aguenta nada. Ninguém aguenta nada. Sabe por quê? Porque está cheio de igreja por aí. O camarada chega na igreja,
Aí alguém olha para ele de cara feia. Ele fala, não gostei dessa igreja, me olharam de cara feia. Vou para outra igreja, chega lá, o outro olha de cara meio feio, assim. Já melhorou, mas ainda não gostei. Aí tu vai andar por aí, vai procurar igreja em tudo que é lugar. O problema não é a igreja, o problema é você e eu aguentar ali. Olhou para você de cara feia, foi cara feia também. Vai falar, você vai 2. Pronto. Suporta, aguenta. Mas a gente não, bando de crente, qualquer coisa, vou sair da igreja, vou largar Jesus, não sei o que, e tal, misericórdia. Aí Deus quer nos tratar como filhos e filhas, não pode. Fica tratando a gente como neném, sei lá, né? Bando de neném dentro da igreja, criancinha. É o que diz aqui o autor aos Hebreus, no capítulo, quer ver? É o capítulo 5. Quer ver? Até achei um versículo lindo aqui. No capítulo 5, versículo 12, olha o que o autor diz aí, desses crentes. Hebreus 5 e 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, eles tinham tempo de igreja, deviam ser mestres, ainda necessitar de que se vos torne a ensinar qual seja os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Pelo tempo de igreja, essa turma aqui já era para ser mestre. Ao autor aos Hebreus, mas pelo amor de Deus, vocês ainda precisam que alguém ensine os primeiros rudimentos, beababá, bebebé, aí misericórdia, né? Aí ele diz aqui, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Quando nós estamos falando do açoite lá, né, que Deus castiga, olha o versículo 8 aí de Hebreus 5. Ainda que era filho, aprendeu o quê? De que maneira? Era filho, e o filho aí aparece com letra o quê? Maiúscula, era o Filho de Deus. Está falando aí do Filho de Deus. Não é do filho qualquer não, Filho de Deus. Jesus, Filho de Deus. Ainda tem que aprender o Filho de Deus, ainda tem que aprender alguma coisa. Aí o autor falou, ainda que sendo Filho de Deus, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Preste atenção, o Filho de Deus precisou padecer para aprender a obedecer. E eu e você? Hein? E eu e você? Não é? Então veja a importância da disciplina para a vida cristã. Deus nos trata dessa maneira porque o assunto é sério. Deus quer nos tratar, tá, como pessoas que realmente suportam, como crentes que realmente estão maduros, sabe, que segura a onda, que quer ser açoitado por Deus para ser recebido como filho. Mas a gente hoje está vivendo um evangelho barato, né, uma graça barata, uma coisa assim que ninguém aguenta nada, ninguém suporta nada, ninguém pode falar nada. Não, irmão, não tem isso não. Não tem isso não. Pela graça de Deus, eu estou aqui diante de vocês com a Bíblia aberta. E alguém pode olhar e falar, poxa, ali o pastor, caramba, ele sabe Bíblia, não sei o quê. Não, não sei nada não. Eu muito mal sei ler e escrever. Quando eu escrevo tudo assim esquisito. Tudo. Entendeu? Mal sei ler e escrever. Mas para mim estar aqui, eu segui um caminho, eu trilhei um caminho, trilhei. E não foi fácil.
tive tantas coisas assim que falaram, que disseram, que não sei o quê, que tal, em desprezo. Quem é você? Você não é nada. Eu sou nada não, sou de Jesus, sou nada não, estou aqui, vamos embora. Mas se eu fosse guardar tudo e se me decepcionar com tudo e reclamar de tudo, sabe onde é que eu estava? Sei lá, perdido por aí. Mas não. Você suporta, você segura, você vai embora, você se humilha, você bora. Aí chega a hora de tanta provação que Deus diz, tá bom, ela passou pela escola, já dá para falar alguma coisa para o povo já. Não é? Deus está esperando isso de nós hoje. Sabe? Deus está esperando isso de nós hoje. Uma igreja forte, madura, comprometida, envolvida. Então o autor está dizendo, se você suportar, aí não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Não tem para ninguém. O negócio é a gente suportar a correção. Deus vai nos tratar como filho. E aí o verso 7 diz, por quê? Que filho há a quem o pai não corrige? Para ser filho tem que ser corrigido. E como Pai Celestial, Ele nos corrige a cada dia. Por que Deus nos corrige? Qual é a razão dessa correção? Vamos ver aqui, 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. Já que não tem a folha, vai sem folha mesmo. 1 Coríntios capítulo 11. Aí nós vamos ler versículos 31 e 32. Paulo está terminando aqui sobre a ceia do Senhor, falando da necessidade, né, que temos de examinar a nós mesmos. Aí o versículo 31 diz assim, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se não julgar, 1 Coríntios 11, 31. Agora veja o 32, que é a chave. Mas, quando somos julgados, somos corrigidos, disciplinados, açoitados, repreendidos pelo Senhor. Para quê? Como é? Somos repreendidos pelo Senhor. Para quê? Aí, a palavra está aí. Para não sermos condenados com o mundo, irmão. E Deus tem que repreender, Deus tem que açoitar, Deus tem que corrigir, Deus tem que botar a gente no eixo, para a gente não ser condenado com o mundo. Essa é a razão. Se Deus largar a gente de qualquer modo, vai largando, a gente vira mundo, o mundo vira a gente, igreja vira mundo, o mundo vira igreja, aí tal, aí no final, quando vier condenação para o mundo, você está no mundo, o mundo está em você está na igreja, está no mundo, o mundo está na igreja, virou uma bagunça só, aí entra todo mundo na condenação. Para não sermos condenados com o mundo, porque Jesus disse isso, né? Quem crê e for batizado será, e quem não crê, está escrito, será condenado. Para não sermos condenados com o mundo, o Senhor nos repreende. O Senhor nos repreende. Somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. É a razão. Então, por isso que Hebreus 12 está mostrando aí, que filho há a quem o pai não corrige. Ele corrige para a gente não entrar na do mundão aí. Aí ele vai lá e trata conosco de maneira especial e gloriosa. Aí o verso 8 diz, mas se estáis sem disciplina, aí tem uma vírgula que diz,
da qual todos são feitos participantes. Se estáis sem disciplina, esse aqui, ó, da qual todos são feitos participantes, está se referindo a quê? Essa expressão depois da vírgula aí, o que está dizendo? Lê na Bíblia aí, irmão, a gente tem que entender um pouquinho de português aí para poder ver o negócio. Da qual todos são feitos participantes. Está falando da qual o quê? Quem é esse da qual? Da disciplina. Todos nós temos que participar dela. Todos. O que é que diz aí? 12:9. Não, é o 8. Mas se estáis sem disciplina, sem correção, da qual todos são feitos o quê? Participantes. Participantes de quê? Da disciplina. Todo mundo tem que participar dela. Da correção, da disciplina, do açoite, enfim, todo mundo tem que participar, irmão. Ninguém pode ficar fora desse processo disciplinar de Deus. Ninguém. 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 Aí a Bíblia diz, se você não fizer parte desse processo de disciplina, você é então o quê? Bastardo e não filhos. Não. Se nós não entrarmos no processo da disciplina de Deus, nós somos bastardos e não filhos. Porque o verdadeiro filho, ele se submete à disciplina. Ele aceita a disciplina. Ele entende que a disciplina é para fazer bem a ele. Bem a ele. Então nós temos que compreender esse processo de Deus aqui. Processo de Deus. Qual é o propósito de Deus, irmãos, com a disciplina na nossa vida? Aí o autor fala do verso 9, né? Tivemos os nossos pais para nos corrigirem e nós os reverenciamos. Então nós vamos nos sujeitar muito mais ao Pai dos Espíritos. Aqueles, nosso pai carnal, na verdade por um pouco de tempo nos corrigia, mas este, o Pai dos Espíritos, para nosso proveito. E aí diz o que no final do verso 10? Como é que diz aí? Olha o propósito de Deus. Onde Deus quer chegar? Aonde Deus quer chegar? Exatamente. Ele quer chegar aqui, irmãos. Por que o autor está mostrando tudo isso? Qual é o propósito de Deus? Para sermos participantes da sua santidade. A santidade de Deus habitando em nós, e nós habitando a santidade de Deus. Você lembra que Deus falou para o povo de Israel: sede santo, porque eu sou santo. Deus falou: sede santos, porque eu sou santo. Mas é fácil ser santo, hein? E como é que a gente consegue chegar mais ou menos perto dessa santidade assim? Chegar pelo menos perto da santidade. Como é que a gente chega lá? É com disciplina, é com correção, é com açoite, sabe? É tudo isso que nós falamos aqui, ó, vai acontecendo. Deus vai tratando, Deus vai corrigindo, Deus vai açoitando, Deus vai isso, Deus vai aquilo. Mas meu Deus, mas pra que isso? Que coisa? Por que Deus não larga do meu pé? Que é onde Deus quer me levar? Deus quer te levar, quer me levar, quer nos levar a sermos participantes da sua santidade. Esse é o propósito de Deus, irmão. Esse é o propósito de Deus.
Porque, na verdade, quem vai habitar com o Senhor são os santos. São os santos. E como é que eu consigo virar um santo, meu Deus? Eu nunca pensei que eu fosse virar um santo. É só você se submeter à disciplina de Deus, à correção de Deus, ao propósito de Deus. E a gente vai, e a gente vai, e a gente vai, e a gente vai. Porque Deus quer isso. Ele quer que nós sejamos participantes da sua santidade. E aí você pode estar perguntando assim, mas pastor, qual é o objetivo disso aí? Aí tudo bem, eu vou participar da santidade de Deus, tudo bom, é isso aí. Para quê? Qual é o propósito? Vamos ler aqui 1 Pedro 1, 15 e 16. Mais na frente aqui está Pedro, ó. Depois de Hebreus, Tiago, Pedro. 1, 15 e 16. Qual é o propósito disso? Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e o versículo 16. O que é que diz aí? Mas aquele que vos sede vós também em toda a vossa maneira de viver. E o 16: sede, porque eu. Qual é o propósito de Deus nisso aí? Ser participante dessa santidade. Qual é o propósito? Irmãos, quando eu e você, nós, alcançarmos sermos participantes da santidade de Deus, quando nós chegarmos lá, esse lugar aqui não vai caber. Não. Porque Deus começa a operar através de nós. Através de nós. Viu? Através de nós. Por que Deus ainda não opera tudo que a Bíblia diz que Deus faz? Por quê? Por que Deus ainda não faz tudo que a Bíblia diz que Ele faz? Ele pode fazer? Pode. Só que nós, que somos os filhos e filhas de Deus, nós que somos, podemos dizer entre aspas, a luz do mundo, o sal da terra, nós que fomos chamados para ser participantes da santidade de Deus, nós ainda estamos muito longe disso, irmão. Estou falando nós, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu luto e não é fácil. Entendeu? A gente ser participante da santidade de Deus, a gente fica livre para uso exclusivo de Deus. Uso exclusivo de Deus. Esse é o propósito, tá? Ser participante da sua santidade. Aqui, Timóteo, quer ver? Abre a Bíblia aí. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Vamos terminando. Não vamos até meia-noite hoje não, porque amanhã não é feriado, né? Então, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20 até o 21. Segunda Timóteo 2, de 20 e 21. Paulo diz: ora, numa grande casa, não somente há vasos de quê? De prata, mas também de pau e de barro. Aí ele diz assim: uns para e outros. Tem pessoas na igreja, Paulo está falando de crentes, de vasos, que vêm para a igreja para honra, e outros mesmo na igreja vivem em desonra. Mas como é que é isso aí? Como é isso? São pessoas que não se submetem à disciplina, que não aceitam a correção.
em vez de se tornarem para Deus vasos de honra, acabam se tornando vasos de desonra. Vasos de desonra. Aí ele diz aqui, verso 21, de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, dessas coisas o quê? Onde é que estão essas coisas que ele está falando aqui? De sorte que se alguém se purificar destas coisas. O que são destas coisas? Onde é que estão destas coisas? E a Bíblia é assim, a gente tem que questionar, perguntar, onde é que é isso? O que Paulo está falando? Vê o versículo 19 aí, finalzinho dele. Está no contexto, aqui no verso 19. O fundamento de Deus fica firme, tendo selo. Senhor? Como é que diz o final do verso 19? Aparta-se de quem? Da iniquidade. O Senhor conhece os que são seus. Diz aqui, e qualquer tipo de vaso, vaso de ouro, vaso de prata, vaso de barro, vaso de ferro, vaso de madeira, qualquer vaso que profere o nome de Cristo, afaste-se da iniquidade, sai fora. Sai fora. Para que você vai ficar com um negócio de iniquidade? Sai fora. Deixa a iniquidade para lá. Deixa o pecado para lá. Deixa a tribulação para lá. Sai fora, aparta-se. É disso que Paulo está dizendo aqui no final do versículo. Se alguém se purificar destas coisas, das iniquidades da vida, será vaso para a honra. E aí eu concluo naquilo que eu disse, para que serve essa santificação? Para quê? Aí diz aqui, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para uso de quem? Do Senhor, irmão. O Senhor quer nos usar, Ele quer. Nós fomos chamados para sermos usados pelo Senhor. Agora, até chegarmos a ser usados pelo Senhor, o caminho é esse, da disciplina e tal, visando o quê? Ser participante da sua santidade. Quando a gente chegar a ser participante da sua santidade, seremos vasos idôneos, santificados para uso do Senhor. E aí estaremos preparados para toda a boa obra.